Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. E para você que vai ver essa live depois, essa é uma live sobre os desafios da escolha profissional. É isso. E vocês devem se perguntar, mas por que ela está falando disso se a praia dela é homeopatia, especialmente no campo da medicina integrativa? Porque eu quero lembrar a vocês que a gente se propôs nesse canal não só falar de medicina integrativa, ou da homeopatia, ou da terapia floral, ou de outras práticas de saúde e bem-estar. A gente fala também das demandas mais cotidianas, ou das coisas que estão aparecendo muito. Não é à toa que vocês já devem ter me ouvido falar de monkeypox, por exemplo, ou de Covid num outro momento. Mais ou menos assim. E agora está chegando a hora do Enem. E sempre é a mesma coisa. Vocês que estão aí no segundo ou no terceiro ano estão vivendo os desafios da escolha profissional. E isso é um desafio para todos nós, independentemente do período ou da época da vida. Todo mundo nessa fase fica com as suas interrogações. E aí, olha só, para aquelas pessoas que já nasceram com a vocação e falam desde pequenininha, olha, eu vou ser médico, engenheiro, arquiteto, veterinário, etc. Tudo bem, essa fase passa fluida. Mas posso contar uma coisa para vocês? Isso é a minoria. A grande maioria chega no segundo, ou às vezes até no terceiro ano do segundo grau, com uma grande interrogação na cabeça. Gente, o que eu vou fazer nesse momento? Que escolha? Como que eu posso fazer esse movimento? E é um pouco disso que a gente vai falar. Eu vou dar aí umas 10 dicas práticas para a gente poder olhar para esse desafio como uma coisa que faz parte da nossa vida, se a gente quer continuar nessa carreira. E por que eu falo isso? Porque isso também é cultural. E isso varia de um lugar para outro. Por exemplo, se você mora na Europa, é super comum que, independentemente de você, nos Estados Unidos também é um pouco assim, cursar uma universidade ou não aos 18 anos, ou seja, você termina o que a gente chama aqui de segundo grau, normalmente você sai de casa. E isso já é uma programação cultural para aquelas famílias. Todo mundo já mais ou menos sabe, independentemente de ir ou não para uma universidade, ou para o college, no caso dos Estados Unidos, a pessoa vai sair de casa. Aquele adolescente, adulto, jovem vai sair de casa. Aqui no Brasil, essa não é a nossa cultura. Por vezes, você vai ficar em casa, e agora tem se falado muito na adolescência retardada, isso é um passo para um outro dia, uma conversa para um outro momento, mas o fato é que você não necessariamente saiu de casa, ou sai nessa idade. A menos que o Enem te coloque num outro lugar, num outro estado. Você tenha que mudar. Mudar de hábitos, mudar de casa às vezes, mudar de estado, ir para uma outra região, uma outra cultura, etc. E que tal fazer isso achando que aquele é o teu caminho é aquilo que você quer? E é um pouco disso que a gente vai falar. Porque nessa hora de escolher a profissão, a primeira dica é: busque informações. Informações de quê? Gente, na minha época, pouco antes de mim, já era assim. Ou você ia ser médico, engenheiro, arquiteto, veterinário, dentista, economista ou administrador, ou seja, as profissões eram clássicas e já existiam no tal Código das Ocupações. Vocês podem olhar por aí que vocês vão achar isso há anos. Então, escolher era um leque diminuto de informações. Hoje em dia não é mais assim. Existem milhares de profissões novas, as chamadas, sei lá, vamos falar uma que é comum hoje em dia: produção cultural, gestor. Toda a área da informática é recente, gente, é recente.
E mesmo a área da informática tem várias subespecialidades. Então, olha só, busque informações. Essa coisa é tão importante hoje em dia que até as próprias escolas já fazem reuniões, testes vocacionais, ou mesmo convidam profissionais de diferentes áreas para conversar com vocês sobre isso. Então, olha só, e a informação, não só é essa informação da universidade, ou da faculdade, ou da profissão da escola, mas mergulhem na internet para fazer isso. Sigam aquela pessoa que vocês acham interessante, vai ver qual é a profissão que ela teve, o que ela estava fazendo para chegar ali. E quais são as opções que garantem aquela possibilidade. E aí, olha só tem um jeito de saber, se informando. E nas mais variadas fontes, conversando com pessoas, conversando com experts daquelas áreas, buscando blogs das profissões que vocês desejam, e a internet favorece isso. E a internet hoje está não só nos computadores, como nos próprios celulares, e você pode buscar pessoas que se destacam naquelas áreas que são do seu interesse. Então, a dica número 1 é: se informe. Colada nessa dica número 1 tem a dica número 2, disciplina. Claro, por que precisa de disciplina? Precisa de foco, porque se você quer saber o que você quer fazer, você precisa não só se informar, mas se dedicar àquilo, gastar um tempo precioso do seu dia procurando aquelas coisas e buscando se informar. E vocês sabem que aqui eu falo muito de floral, por quê? Porque a terapia floral, quando Bach escreveu, era uma possibilidade de você auxiliar no teu próprio equilíbrio emocional, veja bem. E tem uma essência que ele destacava nessa coisa da vocação, da escolha profissional. E essa é Wild Oat. Ela vai te ajudar a entrar em sintonia com essa parte de você que sabe o que você quer e o que você veio fazer aqui. O que veio fazer aqui é a tua missão, a tua vocação. Mas o teu propósito é escolher, fazer bem e ficar feliz com a tua escolha. Então, é possível auxiliá-lo sim nesse propósito. Mas olha só, você pode ter vindo com um talento, você pode ter vindo com a habilidade, mas tem uma parte que é a tua parte, que é colocar isso em prática. E para colocar em prática, você tem que atuar. Se você já está no vestibular e está naquela fase de, está perto, né? De intensificar os estudos, é isso mesmo, precisa intensificar os estudos. Antigamente tinha uma coisa que as pessoas falavam, vestibular é igual carnaval, tem todo ano. Olha só, claro que tem todo ano, mas se a gente puder passar é melhor. Mesmo que a gente não passe na primeira, mas você ganhou a experiência com aquilo e já sabe que você vai precisar estudar um pouco a mais. Você vai saber quais são as suas áreas de melhor fragilidade ou vulnerabilidade e vai cair dentro daquilo para ter um resultado diferente. Então eu brinco que tem que ter disciplina. Seja na escolha, seja no direcionamento para essa etapa que está logo aí na frente. E eu brinco de novo, vestibular já chegou, hoje, amanhã e depois é igual a estudar. Especialmente se você está naquelas especialidades ou naquelas profissões cuja disputa é mais acirrada. Então é claro que exige uma dedicação da sua parte. Ou seja, tem um lado que é a tua habilidade, o teu desejo ou a tua vocação. Mas tem um outro lado, sem dúvida nenhuma, que é a tua disciplina para chegar àquele momento. E aí, a gente vai falar na terceira coisa que a gente deve levar em consideração. Respeite as suas escolhas individuais. Ou seja, olha para você, olha para os seus gostos, olha para quando você era criança ou quando você era adolescente, já que se você ainda está nessa fase, e veja, você é uma das pessoas que gosta de se relacionar? Ou você é uma pessoa que fica bem na tua?
Você é uma pessoa que gosta de trabalhos ao ar livre, que gosta de ter contato com a natureza, ou você é uma pessoa que vai ficar de boa num escritório trancado? Vou dar o meu próprio exemplo, tá? Tem consultório? Tem, mas eu adoro me relacionar também. Então eu sempre tive um emprego ao longo de, tenho ainda, né? Um emprego onde eu me relaciono com pessoas. Eu tenho um emprego público onde eu interajo com pessoas, onde a gente está relacionado a não só a atividade de pesquisa, mas com a atividade docente, como trabalho de campo. Ou seja, faz parte da minha natureza ter um trabalho onde eu estou o tempo inteiro interagindo com o outro e crescendo nesse processo, e um processo onde eu estou eu e meu paciente apenas, ou numa turma. Então perceba, olhe para você mesmo e veja do que você gosta. Qual é a tua praia? Sabe por quê? Porque a responsabilidade, e aqui é responsabilidade no sentido de habilidade de responder às suas escolhas, é sua. É sua. Então, às vezes, você está com uma coisa toda, e isso não é incomum, todo um processo onde toda a família, onde toda a história, por exemplo, está ligada à medicina e você vai ser feliz no direito. Ou o contrário, todo mundo é do direito, mas a tua praia é engenharia. Então, o que você vai precisar olhar é para você mesmo. Onde você acha que você vai se sentir mais confortável? Naquele lugar onde você é mais confortável, onde você acha que você vai ficar com o coração mais quentinho, mais feliz, aquele é o lugar que vai ser bom para você. E ele pode ser qualquer lugar, pode ser música, produção fonográfica, eu estou falando das novas, né? Porque são muitas áreas novas hoje em dia. A própria produção cultural tem várias áreas. Cinema, o que você vai gostar de fazer? Esse lugar onde o seu coração aquece é o lugar que você tem que ir. Mas para isso, lembra que eu já falei do Wild Oat? Tem uma outra coisa, você tem que aprender a valorizar a si mesmo e a sua escuta. Não é a escuta só do que você ouve, é a sua escuta interna. O que você pensa quando você está conversando com você? E aí, aqui vai mais um parêntese. Quando eu falo que isso precisa de informação, precisa de disciplina e precisa se responsabilizar pelas escolhas ou escolher de fato um caminho a seguir que você precisa respeitar, aqui não está incluído ficar à toa. Mesmo se você escolher um ano sabático, como a gente diz, não é um ano sem fazer nada. O sabático é aprendendo um idioma, fazendo um intercâmbio, fazendo um trabalho voluntário em algum grupo, de alguma área que seja do seu interesse, seja a preservação de tartaruga, seja a limpeza da praia, seja um intercâmbio de línguas ou trabalhar mesmo, começar uma atividade profissional. Qualquer coisa para te ajudar a fazer essa escolha, respeitando a si mesmo.